Uma brasileira viveu momentos de pânico em Portugal após ameaças de retirarem seu filho e entregarem para adoção. O caso ocorre em um contexto em que novas leis anti-imigração acabam de ser aprovadas no país. Pois é, vamos tratar desse caso agora no plantão do Meteoro. Bom, tem uma grande importância a gente falar desse assunto. A Sofia Labanca está aqui com a gente para detalhar essa notícia, porque tem muito brasileiro em Portugal, muito brasileiro imigrando para Portugal, e nos últimos anos teve bastante, Sofia. Exato, o número de brasileiros em Portugal aumentou muito e a gente está vendo também o aumento dos casos de xenofobia em Portugal. Agora, eu vou começar falando de um caso específico que foi relatado lá pelo Giana Mato no blog Portugal Giro, lá do Globo. Ele vai falar de um casal brasileiro, o Jefferson Silva, que é um trabalhador da construção civil, e a Larissa Aparecida Martins, que é uma cozinheira, que foram para Portugal depois de extinguir o tempo que eles tinham para ficar na Espanha e entraram em Portugal com um visto de turista. Com visto de turista, eles poderiam ficar 3 meses e tudo o que aconteceu, que foi relatado, estava dentro desse limite dos 3 meses, ou seja, eles não estavam lá ilegalmente. O que aconteceu é que a Larissa teria sido vítima de violência doméstica, de acordo com o que ela relatou ao Jean, e foi ao hospital para cuidar de um ferimento na cabeça. E ela levou o filho de 2 meses junto para o hospital, porque ela achava que ele poderia querer mamar, então levou a criança junto. E daí o que teria acontecido nesse hospital é que eles impediram ela de sair com a criança do hospital, porque a criança teria presenciado a cena de violência doméstica. Com isso, eles a fizeram ficar 2 dias nesse hospital, depois a transferiram ela e a criança para um outro hospital, onde elas ficaram mais 18 dias. E aí vem a questão, eh, o governo português, através de um órgão de proteção à criança, teria ameaçado de retirar a criança e de colocá-la para adoção se ela não apresentasse, uma passagem provando que ela iria voltar para o Brasil dentro dos 3 meses. Vou colocar aqui na tela a reportagem do Jean Amato, está aqui, Portugal Giro. Portugal reteve e ameaçou tirar filho de brasileira se eles continuassem no país. Daí tem aqui uma imagem da criança com uma tornozeleira eletrônica. Sim, no hospital colocaram uma tornozeleira eletrônica na criança Gente. que disparava um alarme se eles tentassem sair do hospital. E eu queria mostrar um trecho aqui. Aqui. Opa, cadê o trecho que eu queria? Aqui, ó. Não teve briga na frente da criança, que estava no quarto, e a briga foi na cozinha. Em Torres Novas, que é o nome de um dos hospitais, a assistente disse que o bebê não iria mais sair dali até acharem uma família. Larissa pôde permanecer e dormir no local, mas teria que arcar com seus custos de alimentação. Um representante do seu CPCJ, CPCJ é o órgão do governo de Portugal de proteção a crianças e jovens, orientou que ela assinasse um documento. Mentiu para mim, dizendo que era um meio de tirar a gente dali, mas era intervenção. Eu tinha muita coisa na cabeça, não li direito e assinei, nem lembrava o que era. Gente, ela tinha acabado de acordo com ela, ter sido vítima de uma agressão por parte do marido. E começou a pressão, a ameaças de tirarem meu filho, lembrou. Segundo Larissa, foi dado um prazo de cerca de 15 dias para ela comprar uma passagem que custou 802 euros, R$ 5.100, e voltar para o Brasil. O casal não tinha dinheiro, mas conseguiu no último instante antes do ultimato esperar. Quem adiantou o dinheiro foi o chefe do Jefferson, o marido, que sempre trabalhou e queria continuar em Portugal, estava em busca da documentação. Enquanto a passagem não foi apresentada, Larissa contou que ela e o filho passaram por momentos de pânico dentro de um pequeno quarto quente sob vigilância com privações. A criança ficou à base de água, batata cozida e peixe com espinhas, sem suco ou fruta. Eu pegava escondido no refeitório, tinha que fazer silêncio depois das 20 horas. Como com um bebê?
A janta dele era às 19 horas e o café da manhã só às 9 horas, pão e Danone. Em casa, ele sempre beliscava alguma coisa entre as refeições. Eu não tomava banho, eu não comi quase nada, porque não tinha direito, estava juntando dinheiro para a passagem, perdi 10 quilos. Caramba. É, é nesse nível aqui, gente. Daí teve a questão da tornozeleira, que eu já mostrei. No final das contas, eles conseguiram a passagem antes do fim do prazo e já estão o pai, a mãe e a criança no Brasil. Lúcio, tudo isso vem dentro de um contexto. Uhum. Qual contexto? O contexto de que foi aprovado ontem, dia 16 de julho, o pacote anti-imigração, e que foi aprovado em tempo recorde, sabe? Foi nos 16 dias entre ser proposto o pacote e ser aprovado. Ainda não entrou em vigor, porque ainda precisa passar pela sanção do presidente, né, o Marcelo Rebelo, mas é um pacote que vai afetar bastante a vida dos brasileiros que vivem em Portugal. Vamos para a carta capital que vai dizer aqui: Portugal aprova a pacote anti-imigração, medida pode afetar diretamente brasileiros. O apoio do partido Chega, partido de extrema-direita, foi decisivo para o resultado. Vamos direto aqui para as informações que nos interessam. Entre as principais mudanças estão a restrição na concessão de vistos de trabalho, agora limitados a imigrantes altamente qualificados, e o endurecimento das regras para reagrupamento familiar. Além disso, brasileiros perderão o direito de regularizar sua situação após a chegada ao país, uma possibilidade que existia desde 2018. Outro ponto polêmico do pacote é a criação de uma nova unidade policial dedicada ao combate à imigração ilegal e à execução de deportações. Eles estão querendo ter a própria ICE, né? Uhum. Já a proposta de restringir o acesso à nacionalidade portuguesa foi adiada devido a dúvidas sobre sua legalidade. Lúcio, é importante a gente tocar num ponto aqui, que primeiro, que só foi aprovado, destacar, né, o que já estava ali até na linha fina da matéria, que só foi aprovado graças ao apoio do Chega, partido da extrema-direita Que tem de Portugal, crescido em Portugal. crescido bastante nas últimas eleições, aliás. E a outra coisa que eu queria lembrar é que teve o Fórum de Lisboa lá, o Gilmar Palusa, recentemente, em Uhum. Portugal, e o ministro da Justiça brasileiro, Ricardo Lewandowski, estava lá. E ele deu uma entrevista dizendo que vai aplicar reciprocidade. Na época ainda não tinha sido aprovado esse pacote, mas que se fosse, seria aplicado reciprocidade. Está aqui no blog do Noblar. Bateu, levou. O Brasil adota a regra de reciprocidade com Portugal. Então, essa foi a promessa do Lewandowski. Vamos ver se isso vai ser colocado de fato em prática. Eu, pessoalmente, acho que seria justo aplicar a reciprocidade. Se eles vão dificultar a vida dos brasileiros lá, a gente dificulta a vida dos portugueses aqui. E tem muito português assim, aqui. Assim como tem muito brasileiro lá, tem muito português aqui. Proporcionalmente ao tamanho da população, é óbvio que não dá para comparar, até porque Portugal, perto do Brasil, é um país minúsculo, mas tem muito português aqui. Eu só acho que a gente não deve aplicar reciprocidade na parte de ameaçar tirar crianças da mãe, porque isso é uma coisa completamente desumana que ninguém merece. Nessa hora, talvez seja o momento da gente esfregar na cara deles que a gente é melhor. Exatamente, exatamente. Não, gente, e vamos falar a verdade, né? Eu conheço muita gente que foi para Portugal, brasileiro que foi para Portugal, muitas vezes foi sim com o visto de turista e deu lá a entrada no visto de trabalho. É possível, inclusive se alguma empresa lá contratar a pessoa, contratar o imigrante, pode inclusive facilitar esse visto de trabalho. Portugal viveu num período de muita dificuldade em relação à sua população, porque é uma população que a pirâmide etária está indo muito para o envelhecimento, né? Então começou a faltar mão de obra. Mão de obra para quê? Mão de obra para construção civil. A gente viu ali, a Sofia trouxe o caso pontual, o rapaz inclusive é profissional de construção civil. Mas também para o comércio local, mão de obra para tecnologia. Então faltou mão de obra. E essa imigração de brasileiros ajudou também Portugal com essa questão da mão de obra, né? A questão é,
existe uma narrativa dentro não só da União Europeia, mas também a gente tem visto nos Estados Unidos, e até aqui, tá? Até aqui, uma narrativa de que o imigrante ele vem aqui para causar mais criminalidade, para causar, para tirar emprego de outras pessoas, de nativos do país, inclusive. E isso carece de muito estudo, não tem comprovação isso, né? Por exemplo, né, na França, dizem que na França muitos imigrantes causaram aumento na criminalidade. Será que é isso mesmo? É necessário ter dados para isso, porque é muito fácil jogar nas costas de imigrantes, né? No Brasil, a gente tem muito imigrante da Venezuela, da Bolívia, do Haiti, né? E mesmo aqui, num país gigantesco desse, num país em que tem muita oportunidade para todo mundo, mesmo aqui ainda tem essa conversinha. A extrema-direita, inclusive, trabalha em cima disso, em todo mundo, né? É uma das coisas que a extrema-direita acabou crescendo em cima de de um suposto aumento de criminalidade por conta da imigração. E a extrema-direita vai lá e fala, não, então tem que deportar tudo. A gente está vendo isso em vários lugares, né? Em vários lugares. Sofia, eu traço até um paralelo nos anos 90, quando em São Paulo começou a crescer bastante a chegada de pessoas do Nordeste, e tinha muito preconceito naquela época, que os paulistanos, alguns paulistanos, não vou generalizar, mas alguns paulistanos falavam, não, eles vêm aqui e aí querem pegar emprego, mas vêm aqui sem emprego certo, e daí ficam pela rua, viram mendigo, viram criminalidade, né? Então é o mesmo discurso, esse discurso de que eu tenho posse desta parte aqui da terra e quem vem de fora vem aqui para tentar me atrapalhar, não vem aqui contribuir. Enquanto a gente vê que mão de obra no mundo inteiro, se não fosse os imigrantes, muitos países estariam com déficit de mão de obra, déficit de muita coisa, inclusive de consumo, tá? Então é preciso um debate muito mais completo do que as soluções simplistas que a extrema-direita propõe. Porque é muito fácil, né? Falar assim, não, vamos mandar embora, acabou o problema. Não é assim, gente. Assim como não é o problema da criminalidade, também não é assim. Né? A extrema-direita que fala, não, vamos colocar arma na população, vamos matar criminosos que acaba a criminalidade. Gente, não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Então, precisamos muito desse debate mais aprofundado. Porque esses países começar a deportar em massa vão sentir, sim, com esse déficit de mão de obra em todos os setores. Sofia, essa é a minha opinião. O que você acha? Só uma pequena correção, eu falei que a criança tinha 2 meses, é que a mulher estava grávida de 2 meses, a criança tinha 1 ano e meio. Mas é só essa pequena correção. Eu só queria destacar que o pessoal dizendo aqui, estar ilegal é desculpa para desumanizar dessa forma, e criança, só gente xenófoba com ancestralidade genocida. Deixar claro uma coisa que eu falei lá no começo do corte. Ela não estava lá ilegal. Ela estava com visto de turista dentro do prazo válido para o visto de turista. Ou seja, nem ilegal ela estava. A justificativa para aquilo tudo era a questão da violência doméstica, né? Só que daí como é que se resolve uma questão de violência doméstica? Revitimizando a mãe, ameaçando tirar a criança dela? Não faz o menor sentido. Exatamente. Bom, eu quero saber a sua opinião também. Você não precisa concordar com a gente, tá? Você pode ter a sua opinião e deixa nos comentários aí embaixo que a gente acompanha também, tá certo? Nós ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima.